Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo esta reprise, né? Já que a gente tá começando a live, e mais uma vez ninguém entrou ainda exatamente na mesma hora junto comigo. Vamos, na verdade, começar, né? Dar continuidade aqui às lives desse segundo livro, que estaremos fazendo a leitura aqui no nosso projeto Comendo o Livro. Mas hoje vamos, de fato, começar a leitura, né? No vídeo passado a gente leu um pouquinho aqui sobre os autores, viu o preâmbulo, o prefácio, e hoje nós iremos, de fato, começar a leitura aqui, né? Lembrando que os episódios anteriores estão disponíveis aqui no Instagram ou também no YouTube. No YouTube fica um pouquinho mais fácil, mais organizado lá, porque a gente coloca na playlist lá bonitinho, arrumadinho, para ficar fácil você acompanhar aí, independente da hora que você começar a assistir esses vídeos aqui do Comendo o Livro, vai ficar fácil para você acompanhar qualquer leitura que fizemos. Vamos começar. O começo, versão do palhaço. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Secos e molhados, fala, 1973. Tudo começou com 3 convites, um susto e 3 sims. O primeiro convite foi para o Christian, na verdade um convite coletivo. Sou coordenador de um projeto chamado Escola dos Pais, que se dedica a elaborar e compartilhar experiências de mães e pais no contexto da educação de seus filhos. Falando sobre desafios, alegrias e angústias que envolvem maternidade e paternidade, chegamos a uma etapa na qual convidamos um especialista para nos ajudar a escutar as inquietações do grupo naquele momento. Logo surgiu um nome, Christian Dunker. Eu já tinha ouvido falar dele, sabia que era psicanalista e tal, mas agora que ele seria nosso convidado, tratei de pesquisá-lo na internet. Encontrei várias entrevistas, artigos, teses, mas uma coisa me surpreendeu. Ele tinha um canal no YouTube. Mundo moderno, pensei. A primeira coisa que me chamou a atenção, ainda antes de assistir a qualquer vídeo, foi a quantidade de views. Achei curioso um canal de psicanálise ter tantos acessos. Pensei, ou o mundo tem muito psicanalista ou tem muita gente precisando. Ou os dois. Cliquei para assistir a um dos vídeos e fiquei surpreso. Não tinha ninguém deitado no divã com uma caixinha de lenços ao lado. Não era chato como eu julguei que pudesse ser, nem acadêmico, nem muito cabeçudo. Nada disso. Só o Christian falando para a câmera. Melhor, ele falava de temas complexos, profundos, filosóficos, e eu entendia. Estava claro agora o porquê do sucesso. Os vídeos eram para todo mundo. Tipo o papo de bar. Só que em vez de falar do Neymar ou do Cristiano Ronaldo, ele falava de outros caras. Freud, Lacan, Sartre, Sócrates, o filósofo. Mas bem que podia ser o jogador, tamanha a informalidade da abordagem. Falava de um jeito que era possível escutar sem se sentir numa sala de aula. Virei fã e mais um número na contagem de views. Alguns dias depois, veio o primeiro dos 3 sims. Ele tinha topado ir ao nosso encontro. Fácil assim. Ficamos muito felizes. Os dias se arrastaram até que finalmente chegou aquela noite. Estávamos todos excitados, falando pelos cotovelos, arrumando tudo muito bonitinho, parecendo crianças aguardando Papai Noel. Na hora combinada, avisaram-me que ele tinha chegado. Coração pulou. Eu tinha virado fã do cara e agora ele estava ali, prestes a falar comigo. Vesti minha cara de anfitrião e fui recebê-lo. Prazer, boa noite, bem-vindo, essas coisas que todos esperam escutar e dizer nesse tipo de encontro. Rompendo minha timidez e sem fazer rodeios, ele disparou. Cara, gosto muito do seu trabalho. Topa dar um curso comigo na Casa do Saber? Foi exatamente assim, de repente, sem preliminares. Entrei na vibe. Igualmente rápido e sem pestanejar, respondi ao segundo convite com um segundo sim. Claro, quando? Sobre o quê? Um mês depois estávamos lá, falando sobre como escutar os outros. Tema que definimos ainda naquela primeira noite. O curso foi bacana e divertido, aparentemente para nós dois. Mas o susto aconteceu bem no finalzinho do encontro, quando já estávamos nos despedindo dos participantes. Empolgado com a receptividade da pequena plateia, o Christian anunciou: Nós vamos lançar um livro juntos. Tive a impressão de que se fez uma breve pausa no tempo, mas acho que foi no meu cérebro. Apenas assenti com a cabeça como se eu soubesse daquilo havia séculos. Alguns minutos depois, enquanto a gente tomava a primeira margarita da minha vida, e também a última, espero, eu lasquei o terceiro sim deste começo.
Christian, vou começar a escrever amanhã mesmo. Tem ideia de como o livro pode chamar? 2. O começo. Versão do psicanalista. Um exercício zen tem relação com a realização subjetiva de um vazio. Às vezes se realiza por meio de uma palavra, de uma frase, uma zombaria, um pontapé na bunda. É certo que essas espécies de pantalonadas ou palhaçadas somente fazem sentido com relação a uma longa preparação subjetiva. Jacques Lacan, O Seminário, livro 13, O Objeto da Psicanálise, 1965. No começo dos anos 2000, uma companhia de teatro fez a nossa cabeça com uma ideia muito simples e irresistível. Eles pegavam brincadeiras dessas que fazíamos quando criança e aplicavam diretamente em escala de massa em um auditório lotado, digamos por 500 pessoas. Gente correndo pelas alamedas, subindo nas cadeias, descendo e subindo ao palco, às vezes divididos em grupos ou com cartazes envolvendo manifestação interativa em ato, com uma sensação bizarra de falta de roteiro. O grupo chamava Jogando no Quintal, e não havia quem não se espantasse com a força da simplicidade do esquema proposto. Aconteciam coisas incríveis sem ensaio, envolvendo, por exemplo, perguntar algo a algum anônimo na plateia. E, logo em seguida, desenvolver uma tirada inesperada que não podia ter sido ensaiada. A coisa emanava na hora, era improvisação pura. Eu estava começando a dar aula de clínica e psicoterapia e acompanhava meus primeiros alunos em seus primeiros contatos com pacientes. Achava difícil explicar para eles como a gente adquire essa habilidade de escutar em tempo real, de arriscar com palavras, acolhendo e desenvolvendo o que a pessoa diz de forma a ajudá-la a se escutar melhor. Saí daquele quintal com a convicção de que tinha que tornar aquela peça obrigatória para eles. Contato e improvisação. Clown. Peças no porão escuro da Pinacoteca do Estado. Ou então em uma sala de jantar de um semiteatro no bairro do Bexiga, ou na Praça Roosevelt, dos sátiros ou parlapatões. Estavam começando a se notabilizar pela cidade. Cláudio Tebas era um dos caras do Jogando no Quintal. Foi assim que meus amigos do mundo das editoras de livros infantis me falaram dele quando faturou um prêmio de literatura infantil. Em outubro de 2017, quando nos preparávamos para fazer uma intervenção de escuta junto aos refugiados da construção da barragem de Belo Monte, espalhados pela cidade de Altamira, no Pará, alguém me falou de um grupo de palhaços paulistanos que havia feito o mesmo em 2011, quando a região serrana do Rio de Janeiro foi seriamente atingida pelas chuvas, deixando milhares de vítimas. O grupo se chamava Forças Amadas, sem R. E quem era um dos integrantes do grupo? Ele de novo, o tal do Cláudio Tebas. Pensei em contatá-lo para que ele pudesse me contar como havia sido a experiência, mas o corre-corre movido a urgências acabou impedindo que isso acontecesse. 6 meses depois, cheguei em casa, vindo da Universidade de São Paulo, USP, em um daqueles dias que parece que instalaram uma colmeia de abelhas na sua cabeça. Um desses começos de noite em que você se lembra de Tom Wolfe, narrando a ressaca do protagonista em Folgueira das Vaidades. Seu cérebro foi cerrado ao meio, substituído por uma rede de circuitos dando mau contato e com o disjuntor desligado. Dentro da sua cabeça há uma leve movente e no centro um ovo frito boiando. Cada vez que o ovo toca em uma das bordas, você toma um choque elétrico. Quando fica quietinho a lava lá dentro se mexe, avisando que tem vida própria. É uma hora perigosa para o casal. Desrespeitando avisos de obras e mantenha distância, ela veio com aquela conversa de trivela. Sabe aquele grupo que eu te falei lá na escola? Eu devia saber, mas obviamente não me lembrava. Confessar ou mentir? Tentar empate técnico. A bola passou. Então os pais estão conversando sobre paternidade, maternidade. É super legal, você não acha? Porteira que passa um boi, passa uma boiada. Mandei outro. A bola passou de novo. Desta vez começou um novelo de palavras e as abelhas começaram a entrar em eletrocução voluntária com o ovo flutuante. Passei para a fase prática da leitura labial e as palavras dela viravam trilha sonora. Então veio o cruzado de esquerda bem no fígado. Então, tope lá falar com eles? Quase caí da cadeira. Mas justo eu?
Ganhar tempo e se recompor é importante nessa hora. Veio a notícia fulminante. É você lá com o Cláudio Tebas. Foi a senha para a derrocada final e o massacre do Homem das Cavernas. Mas como assim? Como que você nunca me disse que o Cláudio Tebas trabalha lá na sua escola? 5 semanas depois, eu bati o olho num tal Pokémon lendário e na hora percebi porque o sujeito sabia fazer o que eu achava que ele sabia fazer. Escutar. Tinha paz, bolo e biscoito. Gente legal por todo lado, mas o cara era craque. Eu meio serião e ele zoando na rebatida. Branco e Augusto. Aí tem uma nota aqui, tá? Branco e Augusto são tipos que formam a dupla clássica da palhaçaria. O branco se acha, é autoritário, mandão, cheio de si e possuidor de todos os saberes. Já o Augusto é tonto, atrapalhado e vive colocando o branco em confusão. Ambos expõem, cada qual do seu jeito, o ridículo e a inadequação, condições essenciais de nossa humanidade. Dedé e Didi, o gordo e o magro, um clássico da arte da comédia. Quando você se sente escutado, você quer mais. E quando você acha que escuta, o outro quer mais também. Quando essas duas coisas acontecem, eu tenho para mim uma regra. Avance para a próxima casa, mesmo que isso seja imprudente. Sou meio impossível na escuta e isso nem sempre me ajuda como psicanalista. Coloquei a ideia de darmos um curso juntos. Vi aquele olhar dele 90% em letras amarelas piscando. Mentiroso, diz isso para me agradar. Mas vi também os 10% verdes dizendo: será mesmo que tem outro louco como eu por aí? O curso rolou e rolou mesmo. Sem muito preparo o roteiro, mas ficou bom e o principal foi, brincando, a gente se entendeu. Fiquei intrigado com isso. O que é que nós sabíamos fazer sem saber direito como é que fazíamos? Resolvi dobrar a aposta e tentar descobrir o que sabíamos fazer de tão parecido na arte da escuta. Tinha algumas coisas óbvias. Foco no outro, atenção ao tempo, cuidado com as palavras, inversão de perspectivas e violação calculada das expectativas. Mas o principal não estava claro. E assim começou este livro. No momento em que ele estava quase pronto, testamos a fórmula da inauguração do teatro na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, SPM. Ali, eu estava jogando fora de casa. Era um palco de verdade, com umas 300 pessoas e nós de novo, sem roteiro e com o livro descosturado na cabeça. Na verdade, íamos testar o livro para ver se ele ficava de pé mesmo. Ali também aprendi que, quando a gente se escuta, surge uma espécie de confiança que faz da experiência de estar junto o centro de gravidade da história. A situação de vulnerabilidade ajuda muito a confiar no outro e torna a escuta mais aguda e decisiva. É assim também que o desejo de transmitir a escuta torna-se a tentativa de incluir mais gente na brincadeira. Nunca me esqueci do comentário de uma ex-aluna que estava na plateia e, por coincidência, depois do curso de psicologia, havia se tornado atriz profissional e palhaça. Cris, está tudo ótimo, funciona, mas na boa, o Tebas é melhor psicanalista do que você é palhaço. Fui para casa pensando, acho que ela tem razão, preciso ser mais palhaço para me tornar melhor psicanalista. É o que estou aqui tentando. Bom, esses 2 capítulos aqui, né, foram a apresentação do ponto de vista de cada um, né, como eles se encontraram. E aqui agora, acredito que a gente vai começar a entrar um pouco mais no aspecto que diz respeito ao tema proposto, né, do livro, e como escutar os outros pode transformar vidas. 3º capítulo, aprendendo a escutar. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço, todo mundo tem um pedaço. Um lado, associado ao psicanalista, de bom ouvinte, inteligente conselheiro, e o outro, mais bocó e amigo, que costuma aparecer inesperadamente fazendo rir sem que saiba direito por quê. Este livro resulta do encontro entre esses 2 lados disparatados de olhar para o mesmo problema. Como escutar os outros? Depois do encontro na Carandá, Viva a Vida e na Casa do Saber, passamos a nos encontrar periodicamente, sem margaritas, mas com algumas garrafas de vinho. Reconfirmamos a ideia inicial de que a parte do psicanalista no palhaço e a parte palhaço do psicanalista têm em comum praticar a escuta como uma espécie de brincadeira séria que transforma as pessoas. É isso que chamamos de escuta lúdica, que consideramos como uma antessala para a escuta empática.
Aqui dois termos, né? Escuta lúdica e escuta empática. Apoiamos nisso nossas pesquisas ao longo de anos de convivência e encontros com pais, alunos, empresários, pacientes e público de teatro de rua e psicanalítico em geral. Somos ambos escutadores profissionais. Escuta é o nosso ganha-pão cotidiano. Nossas trajetórias nos transformaram faladores, palestrantes e escritores. Mas a arte comum que praticamos é muito mais a da escuta. A escuta das pessoas em seus mundos, em meio à alegria e miséria, passando de sofrimento para a capacidade de mudar o mundo e a nós mesmos. Freud, pai da psicanálise, dizia que ela é a arte de transformar o sofrimento neurótico em miséria ordinária. E um bobo da corte, pai de todos os palhaços, poderia dizer que a arte do palhaço é transformar a miséria ordinária em preciosa experiência de vida. Escutar com qualidade é algo que se aprende. Depende de alguma técnica e exercício, mas também, e principalmente, de abertura e experimentação. É uma arte difícil de dominar porque seus efeitos visíveis acontecem no outro em tempo real e segundo as leis do improviso. O riso, a metamorfose do humor, a mudança da atitude com relação a si mesmo, ao mundo e aos outros. O escutador está interessado em produzir esses efeitos no outro, no nosso caso, analisando-se em particular e o público em geral. Certa vez perguntei ao meu filho de 9 anos o que ele queria ser quando crescer e ele me disse que queria criar uma escola para ensinar as pessoas a contar piada e a encontrar graça na escola. De fato, na escola não se ensina como modular o humor, como criar alterações nos estados de espírito ou o que Freud chamava de técnica do xiste. São Tomás de Aquino disse que, se você quer entender o que são metáforas e alegorias, não procure nos livros, vá a uma feira livre. É, portanto, ouvindo as pessoas no mercado, com suas vozes e confusões criativas, assim como pela observação de como as pessoas contam piadas, que aprendemos a escutar o outro. Palhaços e psicanalistas concordam que a arte da escuta do outro começa pela possibilidade de escutar a si mesmo. Chatos e neuróticos são caracterizados pela pouca atenção às suas próprias palavras. Daí o desprezo ou a indiferença pelos efeitos que elas causam nos outros. Chatos e arrogantes sempre colocam o que eles queriam dizer e as suas boas intenções à frente do que o outro realmente ouviu. Eles acham que a escuta é uma questão de telepatia e não de atenção à realidade das palavras. Por isso, o psicanalista deve necessariamente fazer sua própria análise, e o palhaço passa por uma profunda experiência existencial em sua formação ao longo de sua prática. Ambas são práticas que exigem uma posição ética peculiar, um lugar social um tanto deslocado, como que a representar o que ainda não pode ser representado, por uma dada forma de vida e por certa época cultural. Este livro é a partilha e a tentativa de transmitir o que aprendemos sobre a complexa arte da escuta. Ele baseia-se em nossas experiências, nossos testemunhos, casos e em algumas generalizações. Embora este não seja um manual do tipo faça como eu, ou um guia prático do bom escutador, você vai encontrar aqui alguns conselhos, dicas semi-preciosas e regras de ação que esperamos que não sejam levadas demasiadamente a sério. Acreditamos profundamente na autoajuda, quase tanto quanto Brás Cubas. Tem uma nota aqui, né? Personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Quase tanto quanto Brás Cubas acreditava que tinha descoberto o emplastro universal para curar a hipocondria. Talvez a autoajuda seja realmente a única forma de ajuda, mas acreditamos também muito no humor, e este começa por não se levar a sério demais. Lição 1. Ninguém se torna psicanalista ou palhaço seguindo regras piamente. Lição 2. Não acredite demais no que psicanalistas e palhaços dizem por aí. Eles são sempre um tanto falastrões, charlatões, envolvidos que estão em um ofício de alta precariedade e baixa previsibilidade. Às vezes escutar dá certo, às vezes não dá muito certo e às vezes dá errado. Escutar é uma arte que envolve risco. Para dar algum ar de reverência e credibilidade ao que estamos dizendo, criamos uma doutrina que denominamos proposamente de os 4 Hs da escuta. São 4 palavras que exprimem as 4 atitudes ou lugares que um bom escutador deve cultivar e habitar e que serão detalhadas ao longo de nosso livro. 1. Hospitalidade. 2. Hospital.
3. Hospício. 4. Hospedeiro. No 3 aqui tem uma nota, para hospício. Não confundir o hospício, lugar de abrigo e acolhida, geralmente ligado a uma ordem religiosa, onde se acolhiam os que não tinham recursos, os despossuídos e desvalidos, os loucos errantes, com o manicômio, lugar de silenciamento da loucura, de fixação de seu destino e originalmente de natureza médica. O hóspice oferecia acolhimento, diversão e entretenimento para peregrinos e viajantes. Alguns hóspices tornaram-se hospitais, outros permaneceram como casas de acolhimento, e até hoje assim são chamadas algumas moradias onde se oferecem cuidados paliativos. Continuando, você não precisa decorar a ordem de aparição nem se confundir com as palavras parecidas, mas esteja preparado para a repetição delas neste livro. Essas palavras compõem as atitudes ou disposições básicas para uma boa escuta. Há também escutadores profissionais ou amadores que são melhores em cada uma delas. Descobrir qual o seu biotipo escutador preferencial e em qual deles você não vai tão bem assim pode ser um começo de conversa. Faz parte da referida doutrina, em seu parágrafo 1º, versículo 16, agora a mente, criado, acreditar que a gente pouco ensina ao outro, mas é inevitável que o outro aprenda mesmo assim. Ou seja, nós não escrevemos este livro com a pretensão de legislar regras cuja obediência criará um escutador. Muito menos faremos avaliações e métricas para deixar você ter a satisfação de ganhar alguma coisa e avaliar-se mais uma vez. Trata-se, antes de tudo, de um convite para que você leia nossas histórias e discuta o que nos parecem grandes erros básicos dos não escutadores. Talvez assim você possa descobrir a sua própria forma de escutar, a partir do seu próprio estilo, com seus dotes e limitações. Essa é uma lição mais importante do que parece porque, em geral, as pessoas já aprenderam certas coisas sobre como devem escutar e frequentemente isso funciona como uma espécie de camisa de força que não estimula nem coloca o problema básico. E primeiro, como você, nos seus termos, com a sua história e do seu jeito, pode encontrar um modo de escutar os outros que lhe seja próprio e autêntico. É por essa regra e por esse motivo que a escuta começa pela escuta de si. Não apenas do que você gostaria de ver e de encontrar em si, mas como toda a extensão real que aí existe, incluindo vozes indesejáveis, sentimentos inadequados, sinais contraproducentes e mensagens enigmáticas. Escutar-se com um vaso apolíneo de perfeição pode trazer uma satisfação momentânea, mas, no médio prazo, terá que enfrentar as consequências indesejáveis de que o outro nem sempre te devolverá essa imagem de polida perfeição ou de imperfeição dominada na qual você se compraz ou se martiriza. Escutar-se é desconhecer-se, despir-se do conhecido e das inúmeras versões que fazemos e refazemos de nós mesmos. Aqui a psicanálise chama de narcisismo. Começamos nossa pequena viagem pelo reino da escuta com duas vozes separadas, como elas estavam quando nos encontramos inicialmente, Tebas e Christian. No começo acreditamos vai ser fácil distinguir quem é quem, mas esperamos que chegue um momento em que você comece a perceber alterações de estilo, de tom e de abordagem que se misturam mais e mais a cada capítulo, já a partir deste começo. A hora que você não conseguir distinguir mais onde está falando o palhaço e onde está o psicanalista, nós teremos alcançado o nosso objetivo. Esse exercício composicional que moldou a feitura deste livro não é um acaso. Ele corresponde ao modo como entendemos a escuta, como uma pequena viagem na qual deixamos hospitaleiramente que a voz do outro ecoe em nós mesmos, para em seguida ler sentidos intrusivos e imprevistos, perguntando e investigando a fonte de nossos problemas e inquietudes, tal como se estivéssemos em um hospital. Quando a loucura do hospício particular de cada um puder vir à luz, ser reconhecida e recriada, poderemos em seguida brincar de vivê-la, mais uma vez ao encontrarmos a história dessa viagem para tantos outros. É assim que escutar o outro torna-nos hospedeiros de um vírus, portadores de uma experiência que se completa quando a passamos adiante, como uma boa piada que, em vez de contada, nos impulsiona a contá-la para outras pessoas. Vamos lá? Então, escuta só. Eu acho que deixa eu olhar a hora aqui.
Não vou conseguir. O quarto capítulo aqui é um pouquinho grande, não vou dar conta de ler hoje, não. Mas nesse primeiro momento aqui, nesse terceiro capítulo, na verdade, já que o primeiro e o segundo foi a apresentação, né, do ponto de vista de como eles se conheceram, esse terceiro capítulo do livro, que para mim acaba sendo o primeiro capítulo de fato, girando, né, em torno aqui do objetivo, ele tende também aqui a apresentar qual é a pretensão deste livro, né? De maneira a demonstrar possibilidades de escuta ou maneiras de melhor escutar o outro, e isso começando a partir de uma autoescuta, né, de uma escuta de si, de como se escutar, e coloca também aqui uma hipótese de uma doutrina, né, uma espécie de doutrina, como ele fala aqui, os 4 Hs da escuta, né, que eles vão acabar destrinchando aqui durante aqui o percurso do livro. Hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro. Lembrando que esse hospício aqui não é o hospício relacionado ao manicômio, né? É um hospício relacionado a um local de abrigo. Outra significância que particularmente é uma novidade para mim. Eu não sabia que existia esse lugar, né, que oferecia acolhimento, diversão, entretenimento para peregrinos e viajantes, que também tinha esse nome de hospício. Enfim, na próxima segunda-feira, 12:30 ao vivo aqui no Instagram, né? Quem estiver assistindo no YouTube depois aqui ao vivo lá no meu Instagram, segundas-feiras e quartas-feiras, augustoluiz.psique. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, que vai ser grandinho, hein? De 3 em 3 capítulos, a gente vai levar uns 10 episódios para conseguir ler esse livro aqui. 10 ou mais, né? Nem sei quantos capítulos tem, aí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, não sei, mais de 10. 33, 6, 9, 42. Uns 15 episódios, eu diria. Então teremos uns 15 encontros, pelo menos, aí, para a gente conseguir dar conta desse livro. Na segunda-feira, a marginalidade dos palhaços, a implicação dos psicanalistas e, provavelmente, consiga ler um terceiro capítulo, o 6º, que é pequenininho. Depois que a gente brinca, a gente fica amigo. Nos vemos aqui segunda-feira, 12:30. Obrigado a quem assistiu até agora. Um abraço, até a próxima.